Dão aparições, encerra teus negócios antes de morrer, dá adeus aos seus amados, escreve um testamento, pede perdão a quem tem injustiçado. Do contrário, nunca deixarás este mundo. Paul Vicar, camponês curandeiro, dando conselhos a um homem moribundo. Clérigos e estudiosos estão sempre debatendo sobre se os espíritos viajam mesmo para outro mundo após a morte. Um mundo de alegria ou sofrimento eterno. Os dois grupos concordam, no entanto, com o que acontece aos espíritos que, por algum motivo, permanecem no nosso mundo após os seus corpos falecerem. Eles se transformam em aparições. Pelos seus uivos de lamentos, é de se supor que este não é um destino a ser desejado. Cara, isso teria... Eu acho que eu falei isso um pouquinho numa última vez, mas só recapitulando que eu acho extremamente importante. Se nós vivêssemos em um mundo em que a gente tem total certeza de que nosso espírito pode acabar virando um fantasma, se de fato a gente, como o camponês curandeiro Paulo Vicar aqui falou, né, se a gente não resolver bem os nossos negócios terrenos, eu acho que isso mudaria muito e fundamentalmente a forma como muitas sociedades são estruturadas, mas acima de tudo como muitas religiões e crenças são estruturadas. E como religiões e crenças muitas vezes têm a ver também com a sociedade, com culturas, com o controle social, vamos dizer assim, para que os seres humanos consigam trabalhar civilizadamente em harmonia, isso aqui geraria uma quantidade absurda de efeito borboleta, vamos dizer assim. E apesar do The Witcher trabalhar um pouco essa ideia, eu acho que o The Witcher está bem longe de trabalhar bem essa ideia. Eles pincelam, mas ele não vai muito a fundo. Eu estou fazendo um RPG, inclusive, esse foi um dos, não o único nem longe disso, mas um dos motivos que eu preferi não colocar, sei lá, fantasmas ou alguma coisa assim, porque eu ia querer analisar bem a fundo os impactos sociais e na psicologia das pessoas que esse tipo de coisa teria. Porque de fato, cara, as pessoas iam realmente ter isso muito mais na mente, né? De cara, eu preciso ser uma pessoa bacana, não deixar negócios finalizados, porque nem fodendo eu quero virar um fantasma, um espectro, uma aparição, ou seja lá o que for. Isso poderia ser uma coisa muito pesada para as pessoas e geraria uma certeza muito maior de que você vai receber uma punição, vamos dizer assim, em ponto de vista de análise do comportamento, né? Vamos dizer a punição como uma coisa negativa que vai acontecer, caso a gente faça determinadas coisas. Então tem um fator de diminuir a probabilidade de certos comportamentos ali ocorrerem, né? E daí, mas você não tem contato com essa punição, e aí tem aquela ideia dentro da psicologia, né? Da análise do comportamento, que é o comportamento controlado por regras, né? E o comportamento controlado por regras seria muito mais forte nesse caso, porque a gente já usa muito em várias religiões a ideia de se você não fizer uma coisa legal, você vai para o inferno, por exemplo, né? Só usando um exemplo do inferno, a gente tem desde Tártaro lá na Grécia, a gente tem um monte de coisa, né? Mas a gente já usa isso muito para, olha, cara, haja bem, senão você vai ser punido. É um comportamento governado por regras, com uma punição que você não teve que ser punido para aprender que aquela punição existe ou pode existir, porque nem todo comportamento governado por regras diz respeito necessariamente à realidade, né? Então a gente tem aqui muito a ideia de que se você vê um fantasma, aquele comportamento governado por regras ou por observação, né? Ele modelagem, se eu não me engano, ele fica muito, muito mais forte. As pessoas se comportariam muito mais. Não estou falando que todo mundo, porque cada ser humano é diferente, mas a média populacional provavelmente se comportaria muito mais de uma forma a tentar buscar esse tipo de coisa aqui, porque isso teria um impacto social muito grande. E eu acho muito legal que esse camponês curandeiro aqui é acreditado nesse momento, mas, cara, isso aqui é pincelar o tanto de coisa que ia ter. É muito interessante isso aqui, eu tô tentando nem ir muito longe.